Bom, galera, eu já tinha gravado uma aula sobre corrente elétrica, então eu vou relembrar alguns conceitos daquela aula com vocês hoje e nós vamos mais para frente resolver alguns exercícios, beleza? Então, relembrando alguns pontos importantes. Primeiro, a gente vai estudar agora a eletrodinâmica, que é as propriedades da matéria, propriedades elétricas da matéria, quando as cargas estão em movimento. Para isso, temos que definir o que são materiais condutores e isolantes. Coloquei aqui apenas a definição de condutores e eu só menciono os isolantes, porque é bem tranquilo. Então, o que são esses materiais condutores? São materiais que possuem elétrons chamados livres. O que significam elétrons livres? Que não estão fortemente ligados ao núcleo. Tudo bem? É muito fácil desses elétrons serem retirados e se moverem dentro do próprio material. Um bom exemplo de materiais condutores são os metais em geral. Cobre, prata, ouro, ferro, entre outros metais. Tudo bem? Por isso que os fios de eletricidade que montam o circuito elétrico da casa da gente são feitos de cobre, porque ele é um bom condutor elétrico. Beleza? Então vamos lá. Em metais, então, materiais condutores, os elétrons, peguei aqui um pedaço de fio, fiz uma ampliação, os elétrons livres, eles se movem pelo condutor com um movimento desordenado. Não há nada que regule o movimento deles, então eles se movem como eles quiserem. O movimento deles é desordenado. Tudo bem? Quando os elétrons estão se movendo desordenadamente, para o estudo de corrente elétrica isso não interessa. Interessa o que acontece depois que nós organizamos este movimento dos elétrons livres. E como que a gente faz isso? Através de uma grandeza chamada diferença de potencial, que eu chamo de DDP. Beleza? Já vou falar o que é DDP, vamos só falar do conceito de gerador. Um gerador é um dispositivo que mantém a diferença de potencial nos terminais do circuito. Por exemplo, pilhas, baterias de carro, baterias pequenas mesmo que a gente utiliza na câmera, em controles remotos, usinas hidrelétricas que mantêm a diferença de potencial para que haja corrente elétrica na casa da gente. Beleza? Então, esse dispositivo, o gerador, eu represento ele com este símbolo aqui. São duas barras paralelas, sendo uma maior e uma menor. A barra maior representa o polo positivo da pilha e a barra menor, o polo negativo da pilha. Beleza? Então, este dispositivo, o gerador, ele garante que no circuito sempre tenha diferença de potencial. Beleza? Tranquilo, né? Agora, o que é essa diferença de potencial? Para a gente entender, vamos pensar no seguinte exemplo. Eu tenho várias esferas no chão e eu quero que essas esferas se movam através de um escorregador. O que eu devo fazer? Simplesmente, se eu deixar as esferas lá, elas vão se mover por esse escorregador? Não vão. Então, essas esferas, elas são como os elétrons livres na situação inicial. Elas não se movem de forma ordenada. Eu preciso que elas se movam. Para elas se moverem, eu preciso fornecer a elas diferença de potencial. Então, eu vou lá, ligo uma bateria. A bateria, neste caso, vai pegar as esferas do chão e colocar no topo do escorregador. Colocou no topo do escorregador, ela solta essas esferas e as esferas começam a se deslocar com um movimento ordenado. A bateria pega mais uma, leva lá para cima e faz ela se mover. E assim sucessivamente. Quando todas as esferas tiverem acabado, ela vai e pega de novo e coloca no alto. Então, isso garante que haja um fluxo dessas esferas. Tudo bem? Por isso que, para que haja corrente elétrica, eu preciso de diferença de potencial. Eu preciso fazer aqueles elétrons que estão se movendo desordenadamente se moverem ordenadamente. Então, eu ligo o circuito a uma bateria. Beleza? Vou pegar, então, esse pedaço de fio com os elétrons livres em movimento desordenado e vou ligá-los a uma bateria, polo positivo e polo negativo. A partir do momento que eu estabeleci diferença de potencial,
Eu forço os elétrons a se moverem ordenadamente por este fio. Tudo bem? Sim? A este movimento ordenado de elétrons, eu chamo corrente elétrica. Tudo bem? Então eu posso definir a corrente como o movimento ordenado de portadores de carga. Agora, gente, vamos além disso, vamos pensar um pouquinho, vamos usar a cabeça. Por que que esses elétrons eles se movem a partir do momento que eu conectei a bateria? Ora, ligando a bateria, eu forneci diferença de potencial. Gero nesse fio, então, uma coisa chamada campo elétrico. Quando eu tenho partículas eletricamente carregadas numa região onde há campo elétrico, aparece uma força de natureza elétrica. Essa força é a mesma força de Coulomb, que nós falamos na outra aula. Então, essas partículas ficam sujeitas à ação de uma força elétrica e passam a se mover ordenadamente. Agora, esses caras são o quê? São elétrons, não são? Cargas eletricamente negativas. Carga eletricamente negativa gosta de quem? Tem atração por quem? Carga positiva. Então, os elétrons vão se mover para longe do negativo e vão querer chegar perto do positivo. Então, a corrente elétrica tem um sentido. Corrente elétrica eu chamo de I, e este sentido da corrente, que é o sentido de movimento dos elétrons, eu chamo de sentido real da corrente elétrica, porque ele representa o movimento dos elétrons. Mas, gente, tem um grande problema aqui. Quando essa propriedade elétrica, a corrente elétrica, foi descoberta e foi estudada, não se sabia quem que se movimentava. Então acreditavam-se que eram os prótons. Tudo bem? Mas o que que muda? Absolutamente nada. Porque a carga do elétron é igual à carga do próton, em módulo. O que que muda? O sinal das duas. Então, os elétrons, eles se movimentam deste jeito, mas como quando descobriram, acharam que era prótons, definiram o sentido da corrente elétrica como sendo para o outro lado, do positivo para o negativo. Este sentido eu chamo de sentido convencional. E nos nossos exercícios, nós vamos utilizar o sentido convencional. Por quê? Porque já está convencionado, já está posto, já está solidificado. Então eu não preciso me preocupar com o sentido real, a menos que o exercício pergunte. Então a gente lembra que o sentido real é sempre do negativo para o positivo. Beleza? Tranquilo até aqui? Relembrando, né, já tínhamos falado disso. Então, como a gente faz para calcular a intensidade da corrente elétrica em um fio? Novamente, liguei um fio a uma bateria, forneci diferença de potencial, forcei o movimento dos elétrons. Aqui está representado o sentido real, tá? Mas não faz diferença. Como que eu sei a intensidade da corrente elétrica nesse fio? Façam o seguinte, ó. A gente faz um corte nesse fio, no que eu vou chamar de seção transversal. E por essa seção transversal, foi o corte do fio, eu consigo contar quantos elétrons passaram. Se eu consigo contar a quantidade de elétrons, eu consigo determinar a quantidade de carga que passou. Lembram? Pela nossa expressão Q igual a N vezes Z. A quantidade de carga elétrica é número de elétrons vezes a carga elementar. Então, contando o número de elétrons, eu determino a quantidade de carga que está atravessando essa seção transversal do condutor. Beleza? Ah, mas como isso me auxilia no cálculo da corrente? Façam uma analogia. Imaginem que todos os alunos dentro da sala queiram sair imediatamente a hora que bater o sinal. Todos vão sair pela mesma porta. A seção transversal é a porta. Vai haver uma quantidade de alunos saindo em um tempo muito pequeno. Portanto, o fluxo de alunos, a quantidade de alunos é muito grande. Tudo bem? Então, este fluxo vocês podem associar à corrente elétrica. Agora, perdão, se os alunos demorarem mais tempo para sair, vocês concordam que o fluxo de alunos vai ser menor? Sim, né? Por quê?
vão passar menos alunos por unidade de tempo pela porta, pela seção transversal. Ora, faça uma analogia então. A intensidade da corrente vai ser a quantidade de carga que atravessa uma área da seção transversal pelo intervalo de tempo. Então, intensidade da corrente elétrica é quantidade de carga por intervalo de tempo. Beleza? Unidades de medida desse cara. Carga elétrica é medida em Coulomb. Variação de tempo, intervalo de tempo, no sistema internacional é segundos. Portanto, a unidade do sistema internacional é o Coulomb por segundo para a corrente elétrica, que nós chamamos de ampere. Ampere, símbolo, letra A. Tudo bem, gente? Ficou claro essa parte? Sim, né? Então, vou continuar para vocês falando mais sobre corrente elétrica e vamos resolver 1 ou 2 exercícios, beleza? Bom, dando sequência então à nossa aula sobre corrente elétrica, quero falar agora de uma propriedade importante que é a propriedade gráfica. Quando nós fazemos um gráfico, um plano cartesiano, corrente em amperes, tempo em segundos, vamos supor que nós obtenhamos uma curva deste tipo. Que essa curva está dizendo para mim que a corrente, conforme o tempo passa, é sempre constante. Tudo bem? Eu chamo esse cara de corrente contínua. Existe também a corrente alternada, tá? Mas o processo que eu vou utilizar aqui, que eu vou determinar junto com vocês, para determinar uma dessas grandezas através do gráfico, ele se aplica tanto para correntes contínuas quanto para correntes alternadas. Tudo bem? Então, observem o seguinte, gente. Abaixo dessa curva do I, se forma uma figura geométrica, sim ou não? Sim, né? Que figura é essa? Ó, essa rachurada aqui, ó, é um retângulo, não é? Como nós calculamos a área de um retângulo? Lembram lá? Geometria é base vezes a altura. É este pedaço, que é a base, vezes este, que é a altura. Mas, guarda um pouquinho esse cara aqui. Vem aqui comigo. Eu sei, por definição, que corrente elétrica é carga por intervalo de tempo. Eu vou pegar este intervalo de tempo que está dividindo a carga, passar ele para o lado de cá, multiplicando a corrente. Beleza? Vou obter o seguinte, ó. Quantidade de carga é ΔT vezes I. Beleza? Não fiz nenhuma mágica aqui, né? Só peguei o ΔT que estava dividindo a carga, passei para cá, multiplicando a corrente. Beleza? Agora, vamos voltar para o gráfico. Observem no nosso gráfico, gente. Eu estou calculando a área dessa figura formada aqui, que é base vezes altura. Mas, no nosso gráfico corrente versus tempo, a base do retângulo está medindo o quê? Observem o intervalo de tempo. Então, a área aqui, que é base, eu vou substituir por intervalo de tempo. Beleza? A base desse retângulo é o ΔT. Ótimo. E a altura? A altura está medindo o quê? A intensidade da corrente elétrica. Então, a altura representa a intensidade. Neste nosso gráfico, calculando a área, base vezes altura, eu estou multiplicando o intervalo de tempo pela corrente elétrica. Ué, não é justamente o que eu acabei de fazer aqui? Multiplicando o intervalo de tempo pela corrente elétrica, eu estou calculando o quê? A quantidade de carga que atravessa o condutor. Então, quando eu tenho um gráfico corrente versus intervalo de tempo, eu digo que a área sob a curva é numericamente igual à quantidade de carga que atravessa a seção transversal do condutor. Galera, isso é uma propriedade importantíssima, é cobrado em muitos exercícios, desde esses que a gente faz aqui no ensino fundamental, até os exercícios de ensino médio, e lá no vestibular também cai esse tipo de coisa. Então é bastante importante que nós guardemos, aprendamos esta propriedade
Bem, tudo bem? Beleza? Rapidamente, eu tinha dito que isso vale tanto para corrente contínua ou corrente alternada. Isso quer dizer o quê? Que pode dar um monte de figuras. Então, a gente tem que lembrar das áreas das figuras aí, das principais, pelo menos. Retângulo, triângulo e trapézio. Sim, vai aparecer bastante trapézio. Então, aqui no cantinho, ó, a área do retângulo, a gente já sabe, é base vezes altura. A área do triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. E a área do trapézio vai ser base maior mais base menor. Todo mundo vezes a altura sobre 2. Então, essas 3 áreas principais é bom que vocês se lembrem, porque nós vamos resolver muitos exercícios utilizando a nossa propriedade gráfica. Beleza? Não se esqueçam, a área é numericamente igual à quantidade de carga. Numericamente, tá? Apenas o número que der aqui da área é o valor da carga. Por quê? Porque a unidade de medida de carga é coulomb, diferente da unidade de medida de área. Beleza? Sim? Tranquilo, né? Galera, vou fazer com vocês agora o exercício da página 35, o exercício número 8, que me dá um gráfico corrente versus tempo, e a corrente se comporta desta maneira, ela não é contínua o tempo todo. Então eu tenho, inicialmente ela é contínua de 2, depois de 2 segundos ela aumenta até 10, e de 4 a 6 segundos ela permanece contínua em 10. O exercício pergunta qual é a quantidade total de carga entre 2 e 6 segundos. Lembrem da propriedade. O que a propriedade diz? A área é numericamente igual à carga elétrica. Então, para calcular a carga total deste cara, eu preciso calcular a área 1, a área 2, a área 3 e somar todas elas. Eu tenho 3 diferentes figuras. Vamos lá, então. Quem vai ser a área 1? A figura 1 é um retângulo, né? No caso aqui é um quadrado, mas é a mesma coisa. Base vezes altura. A área 1 vai ser, quanto mede a base? Daqui até aqui, 2. A altura daqui até aqui, 2 também. Portanto, a área deu 4. 4 unidades de área. Portanto, a quantidade de carga é de 4 coulombs. Tudo bem? Eu não posso colocar o coulomb aqui, porque isso é um cálculo de área. Beleza? Vamos lá. Área 2. Que figura é a área 2? É um triângulo? Não, né? Tem 4 lados, galera. Tem 4 lados. Esse cara, neste caso, é um trapézio, ó. Só que ele está deitado, tá? Cuidado para não se confundirem. Esse cara é a base maior, esse cara é a base menor, este cara é a altura. Então, a área do trapézio, base maior mais base menor, tudo isso vezes altura, dividido por 2. Substituindo os valores, área 2, quanto mede a base maior? É este cara, mede 10. Base menor, mede 2. Tudo isso vezes a altura. A altura é esse cara, de 2 até 4, 2. Tudo isso dividido por 2. Moleza, né? 2 cancela com 2. Portanto, essa área vale 12 unidades de área. Portanto, quantidade de carga 2 é de 12 coulomb. Beleza? Sossegado? Falta só a área 3, que é outro retângulo. Este cara com este cara. Base vezes altura. Área 3 vai ser 4 a 6, base 2. Altura 0 a 10, 10.
A área deu 20 unidades de área, portanto, a carga 3 vale 20 coulombs. Como eu quero a carga total, ela é numericamente igual à área total. Então, a área total é área 1 mais área 2 mais área 3, que vai ser 4 mais 12 mais 20. A área total deu 16 com 20, 36. Portanto, a carga total é de 36 coulomb. Beleza, galera? Sim? Sim? Tranquilo, né? Deixa eu só fazer uma correção, gente. Este valor aqui, eu escrevi errado. Então, aqui é de 0 a 6 segundos, que é desde aqui do começo, tá? Senão eu deveria considerar apenas esses dois caras, perdão. Mas a propriedade se aplica da mesma forma. Tudo bem? Beleza? Galera, era isso por hoje. Façam os exercícios indicados no roteiro de estudos. Beijos e abraços a todos.